Amém. Irmão Maicon com a palavra. Aleluia. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Aleluia. Capítulo de número 21, versículo de número 18. Aleluia. Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 18 ao 21. Aleluia. Aleluia. Mateus 21, 18 a 21. Assim diz a palavra do Senhor. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverem fé e não duvidarem, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se esse monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Podeis assentar. Aleluia. Certa vez, Jesus ele fez um milagre tremendo, muito conhecido, pela igreja, que foi o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E os homens andavam atrás de Jesus, porque eles queriam mais daquele pão, eles queriam mais daquele peixe. Mas Jesus, virando-se para a multidão, ele os confrontou. Não precisa não, irmão. Não precisa não. Ele os confrontou. E aquele povo ficou conduído e começou a se retirar. E os discípulos falaram para Jesus: Senhor, quão dura é a tua palavra, ninguém pode resistir a ela. E Jesus vira para ele e fala: e vós? Vós não vais também? E eles dizem: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Nem todas as palavras elas são confortáveis, algumas são confrontadoras. E nessa passagem, Jesus ele dá uma mensagem dura, uma mensagem confrontadora. Às vezes a gente não entende muito bem o que essa parábola da figueira ela quer dizer. Porque Jesus ele vinha passando e ele vê uma figueira. E o texto bíblico diz, no texto paralelo lá em Lucas, que não era tempo de figo. Não era tempo de figo. Mas Jesus procura figos na figueira. E não era tempo de figo. E ele não acha. E quando ele não acha, Jesus amaldiçoa a figueira e ela seca. E às vezes a gente é tentado a pensar: meu Deus, mas Jesus foi injusto. Porque não era tempo de figo, e ele procura figo na figueira, e amaldiçoa a figueira, e a figueira seca. E os discípulos ficam impressionados. O que a gente não sabe é que um dia antes, Jesus estava no pátio do templo, curando e ensinando. E os fariseus e escribas confrontavam a Jesus. Ele curava os cegos, ele curava os coxos, ele levantava os enfermos. E os fariseus confrontavam a Jesus. Eles não suportavam ver Deus operando através da vida de Jesus. Doía no coração dos fariseus ver Deus operando através da vida daquele homem. Porque eles eram os mestres da lei. Eles eram os representantes de Deus. Eles eram o símbolo máximo da religião. E Deus estava usando aquele nazareno que veio lá do final da Galileia para curar enfermos. E Jesus se retira e vai para Betânia. Pernoita em Betânia. Na manhã seguinte ele volta para o templo para curar e para ensinar. E naquele dia, novamente ele seria confrontado pelos escribas e fariseus. E no meio do caminho Jesus olha para uma figueira. E essa figueira tinha
folhas. Ela tinha folhas. O texto ele diz que procurando o figo, ele não encontrou nada senão folhas. Lá em Lucas ele vai falar que Jesus, olhando, viu que a figueira tinha folhas e foi a ela procurar o figo. Aleluia. E ele não acha fruto. Então aqui nós temos uma coisa bem interessante. Primeira coisa, Jesus tinha fome. E ele vai à figueira procurar fruto. E ele não acha fruto na figueira. Aleluia. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos, aleluia, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem o erro. Aleluia. Tem crente que tem 10 anos de igreja, 15 anos de igreja, 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, e Jesus vai nele e não acha fruto. Tem crente que tem 10, 15, 20, 30 anos de igreja, e ele fala: irmão Michael, eu ainda não achei o meu ministério, eu ainda não sei qual é o meu dom, eu não tenho nenhum talento, eu não sei fazer nada para o reino. Aleluia. Tem gente que diz assim: ah, irmão Michael, eu não fui chamado para essas coisas aí de estar ensinando, estar pregando. Eu não fui chamado para essas coisas aí de estar evangelizando. Deus o livre, um endemoniado aparecer na minha frente. Eu fui chamado para louvar. Eu fui chamado para adorar. Mas lá em 1 Coríntios 12, 7 diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, ela é concedida a cada um. Aleluia, visando o fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro é dada pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. A um é dada do mesmo Espírito a fé. Mas que fé, irmão Michael? Aquela fé que diz para a montanha: vai, e te lança no mar, e ela vai. Aleluia. A outro, pelo mesmo Espírito, o dom de cura. A outro, a operação de milagre. A outro, a profecia. A outro, o discernimento de espírito, a variedade de línguas. A outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o Espírito que realiza todas essas coisas, atribuindo a cada um individualmente, conforme Ele quer. Nós somos mais de 200. Cadê os que fazem milagres? Cadê os que operam maravilhas? Cadê os que curam? Cadê os que têm a palavra da sabedoria, os que têm a palavra do conhecimento? As operações de maravilha, será que o Espírito mudou? Será que Ele não dá mais dons à igreja? Será que Ele não entrega mais liberadamente o seu poder para a operação e para a edificação do seu reino? Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente como membros do corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente os apóstolos. Quem é apóstolo? É aquele que vai para iniciar o trabalho. Apóstolo, né? Apostolar, é aquele que é enviado. Aleluia. No segundo lugar, os profetas, aqueles que emprestam a boca para o Espírito Santo falar à igreja de Deus. Em terceiro lugar, os mestres, aqueles que estão aqui para ensinar as coisas do reino. Jesus era chamado de mestre nas Escrituras.
Aleluia. Depois os operadores de milagre, depois os que têm dom de curar, depois os de ajudar ou administrar o reino, e ainda aquele que tem variedade de línguas. Aleluia. Mas nesses 3 textos que eu li, eu não encontrei o ministério do banco. Eu não encontrei o ministério do ensaiador de departamento, nem do cantador de conjunto, do assistidor de pregação, do frequentador de festa de departamento, do participante de congresso. Não existem esses ministérios. Tem gente há 10 anos sentado nesses bancos e nunca levantou para falar de Jesus para uma pessoa na rua. Ah, meu irmão Michael, meu ministério é cantar aqui no conjunto. Não existe o ministério de cantador de conjunto. Deus te chamou para algo. E se tu não vai, está faltando alguém na obra. Tem um lugar lá e aquele lugar é teu. E aquele ministério precisa ser exercido. E Deus te chamou para esse trabalho. Outro dia eu fui questionado por alguém que falou: irmão Michael, Jesus vai voltar. E alguém não vai ter ouvido eu falar de Jesus. Eu falei: vai. Jesus não vai esperar o evangelho ser pregado em toda a terra para voltar. Não, não vai. Isso aí a gente entendeu errado. O texto diz que o evangelho do reino será pregado em toda a terra, e aí virá o fim, não o arrebatamento. O fim é depois do arrebatamento. E aí ela falou: mas irmão Michael, isso é injusto, porque Jesus vai voltar e tem alguém lá que não ouviu falar dele. Eu falei: pois é, esse alguém que está lá é porque tu não foi pregar para essa pessoa. A culpa é nossa, a culpa é minha, e a culpa é tua que essa pessoa nunca ouviu falar de Jesus. Aleluia. Enquanto isso, a gente está sentado no banco do departamento cantando hinos. É bom cantar, é bom louvar, é maravilhoso, mas nós fomos chamados para levar a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. João capítulo 15, versículo 16. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis para que vais e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu entrei numa discussão essa semana sobre avivamento. Nós temos igrejas acaloradas. Nós temos igrejas barulhentas. Nós temos igrejas que a língua estranha é liberada, ela é espalhada, ela é distribuída. Tem gente que pula, que salta, que grita, que vira avião, que se pendura no teto, que vira cambalhota, mas o departamento do discipulado está vazio, então não tem avivamento. Aleluia. Tem igrejas que o departamento de discipulado está acabando. Não tem discípulo, não tem alma, não tem salvação de vidas, então não tem avivamento. Avivamento não é marcado pelo barulho. Avivamento não é marcado pelo movimento espiritual, pelo cai-cai, pelo gira-gira, pelo corre-corre. Avivamento, ele é marcado pela mudança de vida. Sede da palavra de Deus e desejo evangelístico. Se você ainda vive na vida velha, se você fala em línguas, mas você não tem amor pela palavra, e se você faz todo tipo de coisa no conjunto, mas você não evangeliza, desculpa, você não é avivado. Aleluia. Aleluia. Porque ele fala que ele nos chamou para que nós vamos. E para que a gente dê fruto. E para que o nosso fruto... Aleluia. Nós somos chamados a fazer discípulos. Falar em língua é maravilhoso, mas Jesus não me chamou para falar em línguas. Pular no Espírito é bom, mas Deus não me chamou para pular no Espírito. Sentir a presença de Deus é glorioso, mas Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para fazer discípulos. Quantos discípulos tu já fez? Aleluia. Mês passado foi aniversário da minha discipuladora, uma das minhas discipuladoras.
E eu tive a oportunidade, eu falei, eu louvo a Deus pela sua vida. Porque se hoje eu faço discípulos, é porque eu tive uma boa discipuladora. E a obra de Deus persiste há mais de 2000 anos. Mas se a gente para de fazer discípulos, a gente aborta a obra de Deus. Aleluia. Mateus 3,10. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. E naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome, eu estava lá na festa do Templo Central. Em teu nome, eu estava no ensaio do departamento. Em teu nome, eu vinha todo domingo para o culto assistir a pregação. E em verdade ele dirá, ei, eu nunca te conheci. Aleluia. Porque a árvore que não dá fruto, corta e lança no fogo. Eu vos chamei para que vais, deem fruto. E o vosso fruto permaneça. Aleluia. É uma palavra dura, mas não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é a palavra. Aleluia. Mas é interessante que ele estava procurando fruto e a árvore tinha o quê? Folhas. Folhas. Folhas bonitas, folhas vistosas. E a figueira, ela tem uma característica interessante. A figueira dá folha quando a figueira dá fruto. Jesus deve ter passado por outras figueiras no caminho. E a figueira está seca, não tem fruto. 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 Uma figueira cheia de folhas. Se é cheia de folhas, ela está cheia de... Quando ele chegar lá é só... Tem crente cheio de folha, mas não tem nenhum fruto. A parábola da figueira é uma resposta direta de Jesus aos fariseus. Jesus está aqui hoje no templo, ele curou um, curou dois, curou três, salvou um, salvou dois, salvou três, e o fariseu está lá, está com um tefilim imenso na testa, com um texto bíblico aqui, está com peiote, está com quipá, está com talite, está bonito, está arrumado, está sentado na cadeira de Moisés, mas está seco, não tem fruto. E Jesus está falando para os escribas e fariseus, vocês são figueira seca, nunca mais nascerá fruto de vós. Aleluia. Deus não chamou ninguém para ter folha. É bonito. É bonito. Quando a gente está ali na frente do departamento, é bonito. Mas quando a gente está lá no valado evangelizando, é mais bonito. Quando a gente sola no departamento, é bonito. Mas quando a gente está cantando na esquina, é mais bonito ainda. Quando a gente faz parte do coral, do congresso, é bonito. Mas quando a gente está fazendo o ídolo do Senhor, é mais bonito ainda. Porque não adianta ter folha se não tem fruto. Tem crente lindo, carregado de folhas, folhas vistosas, verdes, frondosas, mas não tem fruto. Atos capítulo 2, versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. E aí muita gente vai focar na língua. Eles falavam em língua, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em língua. O foco não é a língua. A língua foi só o canal para Deus abençoar as vidas que estavam fora do cenáculo. Aleluia. O importante não era o que estava dentro. O importante era o que estava fora. Começou a ouvir um burburinho. Quem era grego começou a ouvir alguém falando em grego e falou, epa, tem alguém falando em grego aí. Deixa eu ir lá ver o que eles estão dizendo. E o evangelho sendo pregado. Tinha alguém da Macedônia e começou a escutar uma fala macedônica. Foi lá olhar o que estava acontecendo e o evangelho estava sendo pregado. Tinha romano que ouviu alguém falando em latim, foi lá ver o que estava acontecendo, e o evangelho estava sendo pregado. Eles começaram no cenáculo, mas eles não ficaram no cenáculo, eles
saíram do cenáculo. Porque a obra que o Espírito Santo queria fazer era lá fora, não era aqui dentro. Aleluia. Eles foram cheios do Espírito, versículo 4. Versículo 41. De sorte que foram batizados de bom grado e receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Se eu sou batizado, não é para ficar falando em línguas em cima do púlpito. Eu sou batizado para ir pregar lá fora. Eu recebo o poder aqui e vou exercer lá. Eu recebo o poder aqui e vou realizar lá. Agora, se eu recebo o poder aqui e fico aqui, é infrutífero. Eu vou ter folha, mas não vou ter fruto. Aleluia. Aleluia. 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, sede pela palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais seguiam os apóstolos. Tu é avivado? Cadê as maravilhas? Tu é avivado? Me mostra os sinais. Tu é avivado? Cadê as almas? Cadê as almas? Ou é só folha? É avivamento de fruto ou é avivamento de folha? Ah, eu falo em línguas bonito. Eu falo em línguas mais alto, mas não tem um fruto, não tem uma alma, não tem um ministério, não tem um exercício, não tem uma ação, não tem um trabalho. É folha, não é fruto. Aleluia. Atos 3:6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro. Esse é o Pedro que falou em línguas lá no cenáculo. Foi cheio do Espírito Santo. Alguém chega perto dele e fala: me dá algo. E ele diz: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Isso é autoridade. Nós não somos batizados para falar bonito em línguas. Nós somos batizados para ter a autoridade do Espírito Santo de Deus. Nós somos batizados em língua para alguém chegar e falar: presbítero, eu preciso que ore por enfermo. Meu filho, eu vou lá porque Deus ainda cura. Presbítero, tem alguém ali que está endemoniado. Eu vou lá porque Deus ainda liberta. Irmão, tem alguém ali que é viciado. Eu vou lá porque vai ter salvação de alma hoje. Aleluia. Nós não fomos batizados para ficar falando em línguas em cima do púlpito. Nós fomos batizados para sair por essa porta e fazer os sinais do Senhor Jesus no mundo. Aleluia. E tomando pela mão direita, levantou e os seus pés se firmaram. Atos 4:4. Muitos, porém, do que ouviram a palavra, creram. E chegou o número de quase 5.000. Foram batizados do Espírito Santo, falaram em língua, foi bonito, foi maravilhoso, sentiram a presença de Deus, foi gostoso, foi, mas não ficou só nisso não. Não pode ficar só nisso. No primeiro dia foram 3.000, depois mais 5.000. E aí a cada dia, Deus ia acrescentando aqueles que se haviam de salvar. Aí alguém diz: ah, Manancial, uma igreja avivada. Glória a Deus, cadê as almas? Cadê as almas? Quantas almas estão aceitando Jesus por domingo? Cadê as almas? Onde estão as almas? Procura as almas. É avivada? É. Então cadê a alma? Cadê a alma? Cadê a alma? Aleluia. Aleluia. Atos 4:31. E tendo orado, moveu-se lugares que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo anuncia com ousadia a palavra de Deus. Está faltando ousadia na igreja. É muita mistura de língua e é pouca palavra do evangelho na rua. Aleluia. Eles foram batizados? Foram. Falaram em línguas? Falaram. E agora? Foram para a rua pregar. E falavam com ousadia. Porque eles falavam: ei, se antes eu pregava, agora que eu sou batizado, eu vou pregar o dobro. Se antes eu evangelizava, agora que eu sou batizado, eu vou evangelizar o dobro.
E tem gente pedindo, Senhor, me batiza, para quê? Para eu falar em línguas que eu acho bonito. Eu acho tão bonito quem fala em línguas, ainda não entendeu. Ainda não entendeu o que é avivamento. Ainda não entendeu o que é o agir do Espírito Santo de Deus. Ainda não entendeu que o selo do Espírito tem propósito. Aleluia. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma era sua. Mas tudo era comum a todos. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos, possuindo herdades e casas, vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. De modo que não havia necessidade, que partia cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Às vezes a gente fala em línguas, a gente é cheio do Espírito Santo. A gente está comendo bem e o irmão está passando fome. A gente está passeando na praia e o irmão não tem remédio para comprar. Está doente, não tem dinheiro para comprar remédio. A gente está passeando, luxando, comprando roupa, comprando bolsa, comprando sapato, e o irmão do lado está passando necessidade. E a gente, o nosso coração, não se condói para tirar um pouquinho do que está sobrando e ajudar em quem está faltando. Cadê o avivamento? Cadê o Espírito Santo? Que avivamento é esse? Que eu estou aqui falando em línguas, glorificando a Deus, abastado, e o irmão que senta do meu lado está passando necessidade. Que avivamento é esse? Aleluia. Aleluia. Eles foram tomados pelo Espírito Santo e fizeram obras tremendas. Evangelizaram, curaram, mudaram vidas. Quando você é tomado pelo Espírito Santo, o que acontece com as outras pessoas? Ah, não, com os outros não acontece nada, é só comigo. Eu sou tomado de uma alegria, que eu começo a pular, eu começo a saltar, eu começo a falar em língua. Mas e o outro? Que diferença tu está fazendo na vida do outro? Aleluia. Porque quando nós somos tomados do Espírito Santo, nós abençoamos o mundo à nossa volta. Aleluia. Não era tempo de figos. Alguém poderia dizer em prol da árvore, mas não era tempo de figo, irmão Maico. Por que Jesus exige da árvore figo, quando não é tempo de figo? Ele foi duro com a árvore? Não. Primeira coisa, a árvore mentiu para Jesus. Porque como eu falei, só dá folha quando tem fruto. Se não tem fruto, não tem folha. Se tem folha e não tem fruto, a árvore mentiu. Segunda coisa, para Jesus não tem tempo de dar fruto. A gente tem que dar fruto todo dia. 2 Timóteo 4:1. Conjuro-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes, em tempo e fora de tempo, em tempo e fora de tempo. Aleluia. Parece que a obra só funciona de fevereiro a junho. A partir de junho a igreja entra em recesso. A partir de junho é só ladeira abaixo. Todo mundo sai de férias e não volta. Todo mundo dá um tempo, pede uma licença e não volta. E a obra não anda a partir de julho. Parece que chegou julho, é só esperar o Natal para fazer a cantata. E tem trabalho a ser feito, tem almas perecendo, tem pessoas morrendo no mundo. Nós temos que dar fruto em tempo e fora de tempo. Redárguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, como tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. O tempo de brincar de reino, ele já acabou. Eles já estão com comichão nos ouvidos. Eles não aceitam mais a palavra da verdade. E a gente está como? Olhando para a pintura da parede e falando, nossa, essa pintura ficou linda.
Meu Deus, como esse templo está bonito, olha que letra linda, olha que parede linda, olha que relógio bonito, que ar-condicionado abençoado, que cadeira florida, que teto lustroso. Não é mais tempo de ficar olhando para a parede. Passou o tempo de ficar olhando para a parede. Jesus nos quer lá fora. É lá fora que Ele quer ver a gente. Não é mais tempo de ficar inerte, dormindo. É tempo de despertarmos do sono. Aleluia. Tem muita gente que está confortavelmente sentado nos bancos, olhando para as paredes. Enquanto lá fora a seara é imensa e são poucos os trabalhadores. Aleluia. Aleluia. Já passou o tempo de orar para o Senhor da seara. Senhor, manda mais trabalhadores. Senhor, manda mais trabalhadores. Manda alguém, manda alguém, manda alguém. É tempo da gente fazer que nem o profeta Isaías falar: Senhor, eis-me aqui. Envia a mim. É tempo de botar a mão no arado e sair para fazer a obra. Tem muita gente sentada orando para outras pessoas irem e ninguém se dispondo a ir. Aleluia. Se tem alguém morrendo sem conhecer Jesus, a culpa é nossa. É porque a gente não foi. É porque a gente não levou a mensagem do reino. Aleluia. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente não entendeu essa palavra direito. Tem gente que chega assim e fala: ah, irmão Marco, as portas do inferno têm se levantado contra a minha vida. Tem sido grande a luta que as portas do inferno têm feito contra mim. Só que aí eu te pergunto: o que porta pode fazer contra alguém? Que poder que porta tem? Porta não é instrumento de ataque. Porta é instrumento de defesa. Quando a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, não é porque as portas vão cair para dar portada na gente, não. É a gente que tinha que estar dando porrada na porta. Porque tem alma lá dentro. Era para a igreja estar avançando contra as portas do inferno, não com medo das portas avançarem contra ela. Tem alma lá dentro. Era para você estar batendo na porta do inferno, dizendo: Satanás, essa alma que está aí não vai ficar contigo, porque no nome do Senhor Jesus, ela vai ser salva nessa noite. E a gente está sentado olhando para a porta. A gente está olhando para a porta do inferno falando: Senhor, manda alguém contra essa porta. Senhor, envia alguém para bater nessa porta. Senhor, alguém precisa derrubar essa porta, mas foi você que Deus chamou para lutar contra as portas do inferno. Aleluia. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é tua. Um dia todos nós estaremos diante do grande tribunal de Cristo. Aleluia. E quando Jesus te perguntar: cadê as almas? Ah, o irmão Michael não foi evangelizar. O irmão Ari não foi lá pregar. O irmão Sandro não foi lá fazer a obra. E Jesus fala: e tu? Foi. Aleluia. Aleluia. Atos 17, 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes são os que promovem tumulto em todo o mundo. E chegaram até aqui. Aleluia. Os discípulos, os apóstolos, os cristãos eram conhecidos por tumultuarem o mundo. Como tu é conhecido? Ah, o irmão é tão bonzinho. Ah, o irmão é legal, ele não ofende ninguém, ele não faz mal para uma mosca.
Ah, o irmão é bacana, ele está aqui do lado, ele é legal, a gente conta piada junto, a gente bate papo na hora do almoço, a gente toma cafezinho. O irmão não faz mal para ninguém. E os cristãos eram conhecidos por tumultuar o mundo. Quando eles viram, já conheço. Isso é crente. Crente é assim, não pode ver ninguém de bobeira que vai lá evangelizar. Crente não pode ver ninguém por aí que vai falar de ei, Jesus te ama. Ele quer operar na tua vida. Ele quer fazer coisas maravilhosas por ti. Aleluia. Crente era chato, crente era conhecido por ser chato, mas a gente suavizou com o tempo. A gente deixou o conformismo entrar na igreja e a gente se acostumou a ficar sentado olhando para a parede. Aleluia. Não é tempo de sermos mais ouvintes de pregação, apreciadores de louvor, ocupadores de cadeira. Aleluia. Não existe ministério do departamento local. Não existe ministério do participante de congresso. Se tu está aqui essa noite é porque Deus tem alguma obra para te fazer, não outra pessoa. E se tu não está fazendo, tem alguém lá fora perecendo. Aleluia. Nós somos o sal da terra. O que o sal faz? Ele dá sabor. Aonde o sal conserva também. Mas onde o sal chega, a sua presença é percebida. A gente pega assim e fala, aqui tem sal. Aqui tem sal. Porque o sal ele não passa desapercebido. Crente avivado não passa desapercebido. Aonde um crente põe o pé, o reino de Deus chega. E se lá no teu trabalho tu não está fazendo diferença, é porque tu não está sendo sal. Porque se o sal perdeu o sabor, para que ele serve? Para jogar fora. Aleluia. Você é o sabor do teu trabalho. Tu é o sabor da tua rua. Tu é o sabor da tua família. Tu é o sabor da tua comunidade, dos teus amigos, do teu colégio, da tua faculdade. É tu que Deus colocou lá para dar sabor. Não é o pastor Daniel que vai lá na tua escola para falar de Jesus. Foi tu que Deus colocou lá. Aleluia. Não sou eu que vou lá no teu trabalho para falar de Jesus para os teus amigos. É tu que tem que fazer isso. E a gente bate na porta do inferno e ela cai. E as almas são resgatadas, porque as portas do inferno não subsistirão contra a igreja de Deus. Para de ter medo da porta do inferno, começa a atacar a porta do inferno. Aleluia. Estou finalizando já, estou nas 2 últimas linhas. Nós somos a luz do mundo. Aonde a luz chega, ela faz diferença. Tem alguém doente na tua família? Vai lá orar, porque tu é luz. Tem alguém com dificuldade no teu trabalho? Vai lá aconselhar, porque tu é luz. Tem alguém na tua rua com alguma dificuldade? Vai lá orar, acompanhar, aconselhar, ajudar e falar de Jesus, porque tu é luz. Mas tu só consegue fazer isso se a tua luz estiver num lugar alto. Porque se tu está colocando a tua luz debaixo da cama, ela não vai aparecer. Quantos crentes estão colocando a luz debaixo da cama? Ou pior, debaixo do banco. Não, vou me sentar aqui, vou assistir o culto e vou esperar Deus falar comigo. Aleluia. Tem gente lá fora esperando Deus falar com eles através da tua vida. Aleluia. Enquanto a luz, a nossa luz baixa, as trevas se adensam. Tem pessoas perecendo, porque nós não estamos chegando lá. Isso não é papel só do irmão Ariosvaldo, do Sandro e da meia dúzia de obreiros que foi apresentado como evangelismo, não. Cada um daqui é um evangelista. Aleluia. Para finalizar, a palavra igreja vem do grego eclésia
E a palavra eclésia quer dizer chamados para fora. Não é chamados para o banco. Não é chamados para o conjunto. Não é chamados para o departamento. É chamados para fora. A obra não está precisando de mais gente no conjunto. Ela está precisando de mais gente na seara. É a seara que está tendo carência de trabalhadores. As almas estão prontas para a colheita. Está faltando gente para colher. Aleluia. Aí vem uma pergunta, né? Eu não tenho como saber como é que está a vida espiritual de cada um aqui essa noite. Eu estou olhando daqui, eu estou vendo um monte de figueira folhada. Folhas bonitas. Folhas robustas. Folhas tenras. Folhas verdes. Mas talvez nem todas tenham fruto. Se Jesus voltasse hoje e te pedisse conta dos teus frutos, o que tu teria para apresentar? Jesus pode voltar hoje. Ele pode voltar nessa madrugada. E amanhã pode ser o dia da grande prestação de contas. É tempo de despertarmos do sono, porque a vinda de Jesus, ela está muito mais próxima do que no dia que nós aceitamos a Cristo. Se você ainda não conhece a palavra da salvação, a oportunidade é hoje. Se você é crente há 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos, mas tu não tem um fruto para entregar, o dia da mudança é hoje. Não deixa para amanhã não. Porque amanhã tu pode não estar aqui com vida. Amanhã a igreja pode ter sido arrebatada e tu ficou. Daqui a pouco o pastor vai estar orando. Se alguém ainda não conhece a Jesus, não perde a oportunidade de mudar de vida. Se você já conhece a Jesus, mas não tem nenhum fruto para apresentar, vem hoje aqui mudar de vida. E agora essa oportunidade, em nome de Jesus.